Então são esses avisos. Quarta, oração. Sexta, libertação. E os cultos de domingo, grande avivamento. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé na presença de Deus e a gente fazer uma oração juntos. Hoje o culto será um pouco diferente. E vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe no dia de hoje e que nós possamos entrar realmente naquilo que Deus deseja para todos nós. Faça a sua oração. Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu quero ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos falar no dia de hoje. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe de forma especial. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua casa. Te agradeço, Senhor, por esse momento especial e te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os pastores, abençoe, Senhor, o corpo do diaconato, abençoe os músicos, cantores, abençoe as crianças, abençoe os jovens, adolescentes, os casais, as famílias que estão reunidas na tua casa no dia de hoje. Abençoe aqueles que não puderam aqui estar, mas coloque as tuas mãos de graça, de milagres, de vitória. Eu te peço, Senhor, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas no dia de hoje, nos preparando, Senhor, para o grande momento de deixar esta terra, Senhor. Oh, Pai Santo, o mundo está confuso, as pessoas não sabem para onde ir, Senhor, mas o Senhor tem a direção, e o Senhor mandou que nós olhássemos para Ti. O Senhor disse: olhai-vos para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Senhor, nós estamos olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Abençoa o Teu povo nesta manhã, venha falar nos nossos corações, venha nos abençoar, venha nos encher do Espírito Santo, venha operar milagres e maravilhas no nosso meio. Eu te peço, meu Pai, fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém, Jesus, amém. Podem vos assentar, irmãos? Glória a Deus. Alguém aceita água? Muito bem, muito bem. Irmãos, a palavra de Deus mostra para nós a palavra do Senhor nos mostra que o rei Ezequias, ele foi um rei que fez uma reforma dos cultos em Israel. Quando o povo de Israel no deserto se rebelaram contra Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze. Faça uma serpente de bronze e levante essa serpente numa haste e ponha-la bem alto. Porque o povo se rebelou contra Deus e Deus permitiu que o povo fosse julgado. Então Deus enviou serpentes no deserto e serpentes mortais. A pessoa era picada, em 5 minutos ele morria pelo veneno, pela peçonha da serpente. Então começou, só num dia morreu
morreram 20.000 homens, 20.000 pessoas, picado pela serpente. Então, quando o juízo chegou, eles se arrependeram. Moisés, fala com o nosso Deus, ora a Deus para que Deus tire esse castigo, para que Deus tire esse mal que está sobre nós. Aí Moisés clamou a Deus e Deus falou: faz uma serpente de metal. Metal ou bronze? Bronze é símbolo de julgamento. Julgamento. Então, você vai fazer uma serpente de bronze, levantá-la bem alto no deserto e fala para o povo: quem for picado pela serpente, olhe para a serpente de metal e o veneno será neutralizado, ele não vai morrer. Mas a ordem era: olhe para a serpente de metal. Então Moisés fez o que Deus mandou, levantou a serpente no deserto, e quando a pessoa era picada, olhava mesmo já quase morrendo, ele virava onde estava a serpente, num lugar mais alto, mas naturalmente um lugar mais elevado, um pequeno monte, que foi colocado em cima de uma haste, talvez de uns 10 metros de altura, em onde a pessoa tivesse, mesmo que o veneno, a peçonha, tivesse levando ele à morte, ele só virava assim, olhava para a serpente de bronze, o veneno neutralizava e ele se levantava. Então, quando passou esta fase do julgamento do povo no deserto, depois eu vou dar os versículos para você anotar, colocar em casa, ler em casa. Quando passou essa fase do julgamento, porque o povo murmurou, o povo lutou contra Deus, aí Deus mandou que a serpente fosse destruída, porque ela não era para manter a serpente, porque a gente tem sempre aquela vontade de guardar lixo, né, irmão? Guardar as coisas, né? Eita, rapaz! A gente sempre... isso aqui eu não vou jogar fora não, porque... Então o povo começou... O que eles fizeram? Ao invés de destruir a serpente... Por quê? A serpente já era uma figura de Jesus que viria lá na frente. E ele mesmo fez uma referência dizendo assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todos que olharem para ele serão salvos. Assim como eles olharam para a serpente de bronze e foram livres do veneno, da peçonha da serpente, quem fosse picado pela serpente, a antiga serpente que é Satanás, olhar para Jesus e os efeitos destrutivos de Satanás será destruído na vida de quem olhar para Jesus, que foi levantado lá no Monte Caveira. Mas assim como Jesus não ficou na cruz, preste bem atenção nisso, Jesus não ficou na cruz. E aí tem pessoas que insistem que Jesus está na cruz. Eles fazem uma cruz e colocam Jesus ainda pregado na cruz. Por quê? Eu não vou tirar não, coitadinho, eu não vou tirar porque ele morreu lá e me salvou. Então aquilo se torna uma relíquia dentro da igreja, e as pessoas chegam lá, beijam os pés, colocam a mão, mas Jesus, a cruz era o lugar, apenas a haste onde ele seria levantado, assim como foi a serpente. Então a serpente era o símbolo, era a figura do que Jesus iria fazer lá na frente. E ele, lá me parece que é capítulo 3, verso 14 de João, ele faz a referência: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também, olha lá.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas Jesus não ficou na cruz. Eles tiraram Jesus da cruz. Levaram Jesus para o túmulo. Mas também Jesus não ficou no túmulo. Então Jesus não está nem na cruz e nem no túmulo, que era o que deveria ser feito com a serpente. Mas o que fizeram com a serpente? Fizeram um templo para ela e começaram a adorar a serpente. Começaram a queimar incenso. Essa serpente, porque a história dela, se você olhar, a história é bonita. O gesto de olhar para a serpente depois de ser picado salvou a vida de milhares de pessoas. Então como é que a pessoa vai ter coragem de destruir uma coisa que teve um significado muito forte no passado? Essa é a nossa tendência de guardar coisas que nos trazem lembranças. Não vou dizer que vai destruir aquilo que está ligado à sua família, não é nada disso. Mas relíquias do passado, quando a pessoa tinha uma vida sem conhecimento da palavra. Então eles fizeram um templo e colocaram a serpente de metal dentro do templo e deu o nome a ela de Deusa Neustã. Deusa Neustã. Olha, para você ver como é que as pessoas, como é que as coisas vão mudando. Está dando para você perceber que aquilo que é uma sombra, aquilo que é uma figura, eles transformam em realidade. É como, por exemplo, a Arca da Aliança. Quantas igrejas fizeram a Arca da Aliança com os seus querubins, e tem pessoas que entram na igreja e vai direto lá para a arca, e ajoelha diante dela e põe a mão e vai colocando, orando. Irmãos, isso já virou uma idolatria. Porque Satanás, ele sempre tem uma tendência de pegar as coisas que marcaram a sociedade e transformar aquilo num antro de adoração. Vou te dar um exemplo aqui, mais um exemplo. Quando Moisés morreu, está registrado em Judas. Judas só tem um capítulo. Depois eu vou ver o texto aqui, o versículo. Satanás disputou o corpo de Moisés com o anjo. Me parece que o anjo Gabriel, se não me falha a memória. Ou Miguel, acho que Gabriel. Ele disputou o corpo de Moisés. Por quê? Satanás queria fazer do corpo de Moisés um antro de adoração, porque Moisés foi um instrumento de Deus. Por 40 anos foi lá e tirou o povo de Israel do Egito e levou para Canaã, a terra da promessa. E durante 40 anos Deus manifestou sua glória no deserto. Ah lá, Arcanjo Miguel, desculpe, obrigado. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o que ele queria fazer com o corpo de Moisés? Colocar no lugar para todo mundo chegar lá, pôr a mão no corpo de Moisés e adorar, não deixar enterrar Moisés. Ele passaria por um embalsamento, o corpo dele seria preservado, como acontece com os reis egípcios, que o corpo é preparado para poder ficar lá como múmia. Então ele queria usar o corpo de Moisés para ser um instrumento de adoração e a pessoa ser destruída. Então o arcanjo Miguel repreendeu Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda. Não permitiu que o corpo de Moisés se transformasse num antro de adoração idólatra. Então o povo começou a adorar Neustã, a deusa de bronze, que era a serpente de bronze. Aí levanta o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele entra no templo
e destrói a serpente de metal. Transformou ela, é como alguém pegasse assim uma marreta. Aí a pessoa tem que ter coragem, não tem? Porque o povo já acostumou. Tinha pessoas que não deixavam nem... Tinha gente que cuidava muito bem da serpente de metal. E ele então teve coragem, entrou no templo, tirou a serpente e mandou a marreta em cima. Levou ela no pó. Porque essa era a ordem de Deus. Ela só serviu para aquele momento. Então, quando o rei Ezequias fez isso aí, ele recebe uma carta do rei da Síria. Escreveu para ele uma carta. Os mensageiros do rei foi lá, levou a carta, ameaçando o rei Ezequias. Foi o rei Senaqueribe, se não me falha a memória, o rei da Síria, o rei Senaqueribe. Ele envia a carta e ameaça o rei Uzias em destruir o seu reinado, destruir a sua vida, acabar com ele, acabar com o seu reinado e destruir o seu povo. Então, quando ele recebe a carta dos mensageiros, ele lê a carta e ele vê que é uma ameaça à sua fé, ameaça ao seu reino, ameaça ao seu povo. Então, o que o rei Ezequias fez? Ele pega a carta ameaçadora e vai para o templo. E lá ele põe a carta, ele abre a carta e põe a carta diante de Deus. Aí ele começa a orar. Ele fala: Deus, olha a carta que eu recebi, ameaçadora. Olha a carta que eu recebi, ameaça de destruição da nossa fé. Essa ameaça é contra ti também. Então, irmãos, quando alguém se levanta para ser um instrumento de Deus, seja qual área for, Satanás mexe os seus pauzinhos e já começa a escalar os seus seclas, não sei se esse é o nome, seus asseclas, os seus subordinados, para poder impedir que aquela pessoa seja um instrumento de Deus para a salvação da sua casa, da sua família e de outras pessoas mais. Foi isso que dizia na carta do rei Senaqueribe, que levou essa carta para poder ameaçar o rei de Israel, Ezequias. Então Ezequias apresenta a carta ao Senhor e ele tem uma resposta de Deus. Ele tem uma resposta de Deus, me parece que está no versículo 17 do capítulo 19 de 2 Reis. Deixa eu confirmar aqui. Depois que ele fez a oração, esse é o 17? 17 e 19? Deixa eu ver aqui. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andaram no estatuto de Israel e fizeram. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os oprimiu. E o Deus das mãos... É o 2 Reis 19, 17? Não, é 19, 17. Agora deu? Ah, tá. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria
assolaram as nações de suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Esse é o versículo. Segue em frente, por gentileza. Agora, pois, Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Deus, o Senhor Deus. Esse aí é o versículo. Agora chegou onde eu queria. Olha a resposta de Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Aleluia. Ouvi. Qual o próximo versículo? Isso, só até aquele mesmo. Então, o que você me apresentou na carta acerca do rei Senaqueribe, eu ouvi. O que quer dizer esse ouvir? Eu vou atender, eu vou te responder, eu vou agir, eu vou lutar contra ele. Está dando para você entender, irmãos? Ele não podia fazê-lo com as próprias mãos, mas ele apresentou as ameaças a Deus, ele apresentou as suas demandas perante Deus, para que ele pudesse agir contra o rei Senaqueribe. Então, imediatamente, a resposta de Deus veio para o rei Ezequias: eu ouvi o que você me pediste. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. O que nós queremos aprender com isso? Irmãos, a palavra de Deus mostra para nós que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. E quando acontecer, nós vamos ficar livres desse corpo limitado ao tempo, ao espaço, à matéria. Esse corpo que guarda, às vezes, rancor, raiva, ódio. Esse corpo que mantém, às vezes, rancores, inimizades. E quando nós sairmos desse corpo, nós vamos experimentar a coisa mais extraordinária, mais deliciosa que alguém nunca experimentou na sua vida. Nunca. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós chegarmos lá, a coisa vai ser tão maravilhosa, tão extraordinária, que a pessoa vai pensar assim: puxa vida, eu vou procurar fulano. Depois que a gente teve nosso primeiro encontro com o Senhor, vamos encontrá-lo nas nuvens, e depois Ele vai nos levar para onde já vai estar reunido para nós tomarmos a última ceia. Nós seremos servidos, a última ceia será servida para o povo de Deus. Última será tomada na glória. Jesus disse: olha, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então lá nós vamos tomar a última ceia, aí não precisará mais. Então, depois de tudo isso, aí nós vamos procurar os nossos entes queridos. Alguém pergunta assim: no céu nós vamos reconhecer as pessoas? Vamos reconhecer. Vamos reconhecer as pessoas. Quando o rico foi parar
no inferno, ele viu ao longe, porque era uma separação, um abismo separava o paraíso, o inferno do lugar de descanso. Era um grande abismo. E lá do inferno ele olhou aquele mendigo sendo consolado nos braços de Deus. Aí ele gritou: Pai Abraão, porque no Velho Testamento Deus era conhecido como Pai Abraão. Pai Abraão, mande Lázaro. Falou o nome de Lázaro. Mande Lázaro que está aí, molhar o seu dedo em água e passar na minha língua, porque eu estou atormentado por essas chamas. Aí Deus falou para ele: olha, quem está aqui não pode passar para lá e nem quem está lá passar para cá. Mas pai Abraão, eu estou atormentado nessas chamas. Então olha, você escolheu o seu próprio caminho, ele escolheu também. Você escolheu as suas riquezas, mas ele escolheu a fé. Agora ele está sendo consolado e você é atormentado. Senhor, então faz o seguinte: manda alguém na minha casa, ou me tire daqui, Senhor, me tire daqui para me voltar para minha casa, porque eu tenho 5 irmãos que estão fazendo a mesma coisa que eu, e eles vão vir para cá, para esse lugar de tormento. Aí Deus falou: não, eles têm lá Elias e Moisés, Moisés e Elias. Quem é esse Moisés e Elias? O representante das leis de Deus e o representante da fé. Ah, Senhor, me tira daqui. Ele falou: olha, se eles não acreditarem na palavra de Deus que está na mão deles, eles não vão acreditar se alguém ressuscitar. Aí ele entrou em desespero. Então, no céu, tanto no céu como no outro lugar, as pessoas vão se reconhecer. E aí a gente fica pensando assim: depois de tudo que aconteceu, tomamos a ceia, agora nós vamos lá para encontrar-nos. E aí a pessoa procura. Eu não sei como é que Deus vai... Se você me perguntar, eu não sei como é que essa questão será resolvida. Porque o céu é um lugar de paz, lugar de alegria, lugar de felicidade. Eu não sei como, se você me perguntar, eu não sei. Porque eu prefiro ficar em Deuteronômio 29, 29, obrigado. 29, 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as encobertas são para Deus. Está ali, ó. Porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos. E as encobertas são para Deus. Então eu não sei te perguntar. Eu não sei te responder. Eu só sei que Deus dará uma solução. Então, se a pessoa chegar lá no encontro, um ente querido seu: ah, pastor, eu não procurei fulano e Beltrano porque ele era assim, assado. Aí a pessoa vai procurar o seu ente querido e não vai achá-lo. E aí? Eu não sei como é que Deus vai resolver isso aí. Porque o céu vai ser um lugar de muita tristeza. Se a gente pensar literalmente na nossa situação de hoje, puxa vida, meu avô não está aqui, que eu conheci. Eu não conheci nem meu avô paterno e nem meu avô materno, mas conheci minha avó materna e minha avó paterna. E graças a Deus, todas as duas tiveram encontro com o Senhor. A minha avó ela morreu com 91 anos, ela era beata. Já viu quando a pessoa fala: sou católico apostólico romano? Faz questão de falar: sou católico apostólico romano. A minha avó, quando a gente ia na casa dela, até os pratos tinham imagem da Aparecida. Você ia tomar um cafezinho, ela põe o café, quando você está acabando o café, você dava de cara com a Cida assim debaixo
lá debaixo do café. E aí, ô vó, e vó Isabel, ô doce de dona, não é porque era minha avó, não, mas era um doce, dá vontade de pegar assim, abraçar e apertar. Não tinha mais nenhuma, já tinha passado da primeira, segunda, terceira, quarta dentição. Aí quando ela sorria, só parecia aquele alcatrão do tabagismo, como é que chama lá? Tem o alcatrão, o primeiro aí é isso, nicotina, alcatrão. A gengiva dela estava amarelinha. Ela mascava fumo o dia inteiro. Além de idólatra, era viciada. 91 anos. Mas Jesus bateu naquela porta. Ela abriu a porta do seu coração. E Jesus entrou na sua vida. Ela mandou quebrar prato, mandou quebrar xícara, Aí quando nós vimos o sorriso dela, mas não tinha nicotina, não tinha mais alcatrão, porque Jesus fez uma limpeza, Jesus fez uma obra maravilhosa, Jesus salvou a minha avó materna, paterna. Quando conheci minha avó materna, era desse tamanhozinho assim. Tem a foto dela lá, ela escondida atrás de uma florzinha assim. Ela se carregava no colo. Era um pouquinho maior do que a Eloá. Mas ela chegava na casa lá, ela estava lá assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu falei, poxa, está na bênção. Está na bênção. Mas a gente tem primos, tem tios, tem irmãos, tem pais, tem avós. Como é que a gente faz com isso aí agora? Nós vamos ficar em quatro paredes, batendo palma, cantando a minha alma está cheia de paz, indo para o céu, quando nossos parentes, nossos familiares estão indo para a condenação? Não. Não. Eu me recuso a pensar nisto. Eu me recuso a aceitar isto. Eu me recuso a aceitar isto. Isso eu estou falando de amor entre famílias. Estou falando de amor entre irmãos, entre pais, entre familiares. Eu vi o testemunho de um missionário que estava na Índia. Na Índia. Ele passou toda a sua vida na Índia. Quem conhece a história da Índia sabe. A Índia é mergulhada na idolatria, na feitiçaria, no ocultismo. A religião predominante lá é o hindu. São mais de 300 milhões de deuses. O rato não pode morrer, eles não matam rato. O rato tem um templo só para ele. Vaca, se estiver atravessando a rua, o trânsito para e ninguém pode tocar a vaca. Ela tem que fazer o que ela quiser e depois ir embora. Quem quiser que espere no trânsito, para o carro e deixa a dona vaca ir embora. São 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Brasil hoje, essa semana tem 212 milhões, a estatística agora, o censo. 212 milhões, são quase 7 vezes a população da Índia, que tem 87%, 85% de hindus, 11% muçulmano e 2% cristãos. Esse missionário esteve lá na Índia pregando, falando de Jesus, a sua vida inteira, a sua juventude toda. Aí ele escreve para depois, já de idade avançada, a esposa dele já tinha partido, e ele queria voltar e morrer na sua pátria, nos Estados Unidos.
Então ele escreveu para a junta missionária que havia enviado ele para lá e falou assim: olha, os meus dias finais estão chegando, eu gostaria de morrer, de passar para o Senhor na minha terra natal. Por favor, venha me buscar. Por favor, me envie de volta à minha terra natal para que eu possa partir para o Senhor na minha terra natal. Aí trouxeram ele, já idoso, andando com dificuldade. Aí ele pediu para fazer uma palestra com jovens. Aí lotou a igreja onde foi marcado essa palestra com jovens, lotou de jovens, porque todo mundo queria conhecer o homem que gastou a sua vida para os hindus, o homem que teve a experiência de estar tantos anos na Índia, dando a sua vida para os hindus. Aí todo mundo, os jovens, o rosto dos jovens estava naquela expectativa de conhecer esse homem. Eu quero ver quem é esse homem. Eu quero conhecer esse homem. Aí quando ele entrou, todo mundo aplaudiu, ele entrou, ajudado, escorado, colocaram ele em pé em cima da plataforma, diante do púlpito. Aí ele começou a falar das suas experiências na Índia, falou para os jovens, todo mundo nem piscava os olhos, porque queria ver e conhecer a experiência daquele homem de Deus. E quando ele terminou, pela expectativa dele, todo mundo ia tomar aquela decisão. Quando ele falou assim: olha, eu quero fazer uma oração para aqueles que querem ocupar o meu lugar na Índia. E começou a olhar para eles. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Você que quer ocupar o meu lugar na Índia, levar a mensagem para os hindus, levar a mensagem para aquele povo que está nas trevas. Vem aqui. Aí ele começou a olhar, de canto a canto. Aí quando batia olho com olho, ele baixava a cabeça, assim, os jovens baixavam a cabeça. Não queria olhar ele nos olhos. Era como dissesse para ele assim: eu não quero. Eu fui olhando: eu não quero. Irmãos, o amor daquele homem era tão grande por almas, que o seu ventre borbulhava como um vulcão, querendo almas. E quando ele viu que ninguém se levantou, ele teve um infarto. Ele infartou. Quem é que infarta por almas? Quem é que passa mal por preocupação do outro? Mas esse homem demonstrou que todos os poros do seu corpo exalava o perfume de almas. Aí ele cai. As pessoas vêm, socorrem ele, levam para uma salinha e começa a fazer massagem nele, esfregando o braço, e vai ajudando ele, virando a cabeça dele, porque nessa hora a pressão foi embora. Mexe com ele para lá, mexe com ele para cá. Aí ele recobra a consciência, e quando ele recobra a consciência, ele vê que ele está num quartinho fechado. Ele fala: me volta lá, eu quero voltar lá. Não, daqui só vai para o hospital. Não, eu não quero ir para o hospital, eu quero voltar para lá. Eu quero falar para eles. Aí ele volta. Quando ele volta carregado, todo mundo aplaude e começa a chorar. Aí ele falou assim: olha, eu vim aqui só para falar uma coisa para vocês e vou embora. Já que não tem ninguém que quer dar a sua vida para salvar pessoas, eu vou voltar para lá. Vou voltar para a Índia amanhã. E vou pedir que me levem para a praia do rio Ganges. O rio Ganges é um dos rios chamados sagrado pelos hindus.
onde eles queimam os corpos, onde eles jogam os restos mortais dos corpos, onde eles tomam banho, milhares de pessoas tomam banho de cura dentro desse rio poluído. Ele falou: já que não tem ninguém para ir ocupar meu lugar, então já que não tem mais forças, eu vou pedir que me coloque numa das praias do rio Ganges, e ali eu vou esperar a minha morte chegar, e aí o povo hindu, o povo da Índia, o povo hindu saberá que alguém deu a sua vida por eles. E quando ele falou isso, uma multidão de jovens se levantou e correu lá para frente. Ore para mim porque eu quero. Ore por mim porque eu quero. Deus fez um avivamento naquele dia e levantou dezenas, centenas de jovens para poder ser pregador do Evangelho. Mas teve que alguém ter um infarto primeiro. Irmãos, nós não chegamos a esse ponto. Nós não chegamos a esse ponto. Eu pergunto para você, quem é que tem um parente que ainda não é de Jesus? Até eu levanto as mãos. Não tenho. Você tem todas as pessoas da sua família, todos da sua casa servem ao Senhor? Você vai dizer que não, não é todo mundo que tem. Você tem primos, você tem sobrinhos, você tem tios, você tem avós, você tem pai, você tem mãe, você tem parente distante, que não tiveram ainda um encontro com Jesus. Como é que nós ficamos? Eu me recuso a aceitar isso com naturalidade. Eu me recuso a aceitar isso. E eu quero que cada irmão que está aqui, tanto pastores, porque nós estamos assumindo esse compromisso perante Deus. Hoje existe um questionamento teológico, uma briga teológica. Mulher não pode liderar. Quem falou que mulher não pode liderar? Quem disse que mulher não pode liderar? Mas existe aquela briga teológica. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode pregar, a mulher não pode liderar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já é uma pessoa inteligente, você sabe disso. Quem é que encontrou com Jesus pela primeira vez depois da ressurreição? Alguém lembra quem foi? Como diz um jornalista, eu digo ou vocês dizem? Eu falo ou vocês falam? Foi quem? Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Aí Jesus falou: olha, Maria, aguenta a mão aí, porque você não tem parte desse ministério. Aguenta a mão aí. Deixa eu ver se vê algum discípulo aí. Não, ele não fez isso. O que ele fez para ele? O que ele falou para ela? Vai, dize aos meus irmãos que ele está vivo, e vai encontrar com eles lá em Jerusalém. Ela sai correndo para levar a mensagem: ele ressuscitou, ele está vivo, eu tive com ele agora lá no cemitério, ele está vivo, e mandou dizer para vocês que ele vai encontrar com vocês ainda hoje. Aleluia! Quem disse que mulher não pode ministrar? Quem disse que mulher não pode falar de Jesus? Quem disse que mulher não pode ganhar almas? Quem disse isso? Eu prefiro ficar com Jesus. Então, cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui, assuma um papel de liderança na sua casa. Preste atenção nisso agora. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Egito, na figura, representa o mundo com seu sistema diabólico maligno. E Faraó representa Satanás. Faraó escravizou Israel por 430 anos. Aí Deus manda Moisés ir lá, tirar o povo de Israel do Egito.
tirá-lo da escravidão, tirá-lo do Egito. Quando veio as pragas, veio tudo acontecendo para poder amolecer o coração de Faraó, o que Faraó disse para Moisés? Moisés falou assim: olha, Deus mandou dizer, solte o meu povo para que me sirva no deserto. Qual foi a proposta, a primeira proposta de Faraó? Sirva a Deus aqui mesmo no Egito. O que nós entendemos por isso? Aceite Senhor Jesus, mas continua na sua vidinha. Esquenta a cabeça com nada não. Sirva a Deus aqui no meio do sistema. Sirva a Deus fazendo as mesmas coisas que você fazia lá no passado. Não precisa mudar nada não, não precisa ir longe não. Não precisa mudança não. Não se preocupe com isso aí não. Sirva a Deus aqui mesmo no Egito. Aí sabe o que a liderança Moisés disse? Nós vamos fazer o que Deus mandou. Deus mandou tirar o povo e servi-lo no deserto, não aqui no Egito. Porque hoje a igreja tem medo de tocar nesse assunto para poder a pessoa, porque está preocupada com números. Nós vamos para o deserto e fazer como Deus mandou. Nós não vamos servir a Deus no Egito. No meio da escravidão, nós não somos mais escravos. Aí ele falou: bom, já que vocês não vão servir a Deus no Egito, então faz o seguinte, pode tirar o povo, mas não vai muito longe do Egito. É como aquela pessoa que se livrou das drogas, mas passa em frente à casa onde ele comprava. Passa em frente, na mesma rua onde ele se dopava. Ele não está indo longe, ele está bem próximo. Quando ele sentir saudade, ele fica lá. Então pode servir a Deus, mas não vá muito longe. Porque quando sentir saudade, está perto do Egito. E aconteceu exatamente isso. Quando ele estava bem longe, tinha atravessado já o Mar Vermelho, já tinha atravessado tantos lugares, aí chegou lá, eles começaram a sentir saudade do alho, da carne que eles comiam no Egito. Olha, Moisés, nós estamos enjoados dessa comida aqui no deserto, nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós comíamos alho poró, nós comíamos carne, não tinha falta de nada, e aqui nós estamos comendo essa comida todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então nós queremos voltar para o Egito, mas não tinha como voltar mais. Não tinha como atravessar o Mar Vermelho de volta. Olha como é que Deus é sábio. Deus nos ajuda a colocar a gente bem longe das situações para a gente não ter vontade de voltar. E tentar voltar é difícil para voltar. Porque senão, depois de uma vez iluminado e a pessoa retornar, não tem mais recurso para a pessoa. Deus é sábio, para dar tempo da pessoa refletir a respeito da decisão que ele vai tomar de retornar à escravidão outra vez. Por isso Deus mandou ir bem longe e colocou obstáculos no caminho, porque dependia da liderança para voltar. Não, nós vamos para o deserto. Então faz o seguinte, terceira proposta. Pode ir, mas os seus filhos e o seu gado fica no Egito. Moisés falou: olha, se eu falar uma coisa para você, Faraó, nós vamos com tudo. Nós vamos com os nossos filhos, nós vamos com o nosso gado, nós vamos com tudo. Não fica uma unha nesse Egito. Essa é a liderança forte. Essa é a liderança que assume o seu papel. Não vai ficar uma unha no Egito. Eu vou sair com tudo. Eu vou levar tudo comigo.
Eu quero dizer uma coisa para a senhora que está aqui, para o senhor que está aqui. O senhor não criou filho para o mundo. O senhor não criou filho para as drogas, para os vícios. Você criou filho para ser bênção na sua vida. E um dia ele está contigo na glória. Então não deixa nenhuma unha para trás. Vamos todos adorar Deus no deserto. Então, o que nós vamos fazer? Ali está o quadro, com 31 dias de jejum e de oração. Como será isso? O pastor Daniel vai fazer 31 dias de jejum e 31 dias de oração? Não. Eu não teria condições de fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Eu já escolhi os meus dias de jejuar e orar nesse dia. Já está lá. Todas a segunda-feira. Tem 4 ou 5 ali, se não me falha a memória. Toda segunda-feira ali é meu dia de jejuar e orar. Nessa campanha vai começar dia 31, dia 1º de outubro, mês que vem, 1º de outubro, daqui 30 dias. A Thalita já escolheu o dia dela, já está lá. Nós colocamos para poder saber, para você saber como é que vai ser. Então, como é que você vai fazer? Você escolhe o seu dia e quantos dias você quer fazer. E, pastor, eu tenho que jejuar o dia inteiro? Fica a critério seu. De orar de meia-noite, você vai dormir? Senhor, eu vou jejuar amanhã até meio-dia. Que é a hora do meu almoço, que eu não posso passar da hora do almoço. Então eu vou jejuar até meio-dia. E aí, no período que você está jejuando, eu vou mostrar para você o que você vai fazer. Aí você vai fazer a sua oração. Senhor, nós estamos nessa campanha de salvação, de resgate da nossa família, na tua presença. Você vai apresentar a sua carta diante de Deus. Cada um vai fazer a sua carta e vai colocar como fez o rei Ezequias. Ele colocou a carta que era contra a sua fé, contra o seu Deus. Então ele apresentou essa carta, e depois Isaías veio e falou: olha, o Senhor viu a sua carta, ele ouviu a sua oração, ele ouviu a sua petição. Então você vai apresentar a sua carta, o seu pedido diante de Deus, e vai orar até meio-dia que você escolheu. E ali você faz a entrega, apresentando sua carta. E assim, pastor, posso jejuar até 6 horas da tarde? Pode, é critério seu, fica à vontade. Há quanto tempo de oração? O tempo que você achar. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você achar. Mas o que nós não podemos fazer é ficar indiferente às coisas que estão por vir, o que está para acontecer, e depois falar: puxa vida, eu podia ter feito e não fiz. Eu não fiz. Minha mãe podia estar aqui, meu pai podia estar aqui, meu primo podia estar aqui, minha prima podia estar aqui. Não está. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E aí, irmãos? Então é hora de fazer. Não é hora de festa. Não é hora de luzes piscando. Não é hora de entretenimento na igreja. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de voltar ao avivamento. É hora de resgate. Eu estou aqui para resgatar minha família. Não fica uma unha no Egito. Então nós temos 30 dias para preencher aquele quadro que está ali. O seu dia, você escolhe o seu dia, o tempo que você vai jejuar e o tempo que você vai orar. Você é quem vai escolher.
Então, o que você vai fazer? O que nós vamos, o que o Daniel vai fazer? Eu vou pegar uma folha com calma e vou mergulhar na minha família. Vou procurar lembrar de todos meus primos, meus tios, irmãos, sobrinhos. Você vai pegar tudo que você lembrar, de todo mundo, até aquela pessoa que você nunca foi na casa dele. Tenta lembrar o nome dele. No cabeçalho do seu pedido, você vai falar assim: olha, Senhor, eu apresento essa carta a Ti para resgatar a minha família. Depois o Jonathan vai fazer uma coisa bonitinha e colocar aqui para você fazer na sua cartinha. Hoje eu estou dando só a abertura para a gente começar a entender o que vai acontecer. Então, Senhor, eu vou escrever o nome de todos os meus parentes. Aí alguém fala: parente não é família. Quem falou que não é a sua família? Vou te dar um exemplo aqui. Case com uma pessoa e fala assim: olha, eu não gosto da sua mãe e não gosto do seu pai. Vamos mudar para 10 mil quilômetros de distância da sua casa, da sua família. Eu não quero ver sua mãe nem seu pai. Aí quando você levanta de manhã, a cara do pai e da mãe está ali do seu lado. Porque ela é a imagem e semelhança do seu pai e da sua mãe. Às vezes tem os mesmos cacoetes. Vou falar cacoetes, mas tem as mesmas. Tem a mesma coisa do pai e da mãe. Aí a pessoa fala: ó, pode parar, você está igual a sua mãe. Ela está 10 mil quilômetros de distância. Ó, pode parar, você está igual ao seu pai. Não tem jeito de você ficar longe. Então você tem que fazer o quê? Amar. Amar. Então pegue tudo. Falou: Senhor, não vou deixar escapar uma unha. Fala com Deus, não vai ficar no Egito uma unha. Tenta descobrir o nome de primo, tenta descobrir o nome de seu tio, mora na roça, no meio do mato. Eu quero dizer uma coisa para você. Por parte da família do meu pai, era tudo beata. Tudo beata. Eu tenho uma tia que chamava Santinha. O negócio era tão beata que a minha tia chamava Santinha. Aí imagine agora, benção, tia Santinha. Está dando para você entender? Quando meu pai chegava lá, meus tios zombavam do meu pai, zombavam da gente. Como eles zombavam? Mas começou as orações pela minha família. Eu quero dizer para você, a minha tia Santinha se converteu. O meu tio Antônio, que era dessa altura, se converteu. Quando a gente conversar com ele, aquela voz grossa lá: ô, meu, como é que você está? Como é que você está? Está tudo bem? E converteu. Os filhos deles converteram. Vários tios meus se renderam a Jesus. Sabe por quê? Quando você tem a decisão, toma a decisão de ser uma liderança, dizendo: não fica uma unha no Egito, todos irão comigo. Aí Deus te usa. Está dando para você entender? Você vai fazer a lista de pessoas da sua casa, seus parentes, coloca tudo lá, tudo. Se algum tiver um pedido especial, você coloca na frente dele assim: ó, libertar das drogas, libertar disso, curar de uma doença. Mas a prioridade é resgatar sua alma, salvar sua vida, transformar sua vida. E você, depois que fizer isto, eu vou dar para você esse envelope. Você vai colocar tudo dentro do envelope. Você vai fazer 2 cópias. 2 cópias com o mesmo teor, ou seja, com os mesmos nomes. Essa cópia vai ficar contigo, uma cópia fica contigo, para você apresentá-la como fez Ezequias. Eu estou aqui com a minha carta de resgate. A minha carta de resgate.
E a outra cópia você vai colocar aqui dentro e lacrar e vai trazer. E nós vamos colocar aqui uma urna. Você vai depositar na lacrado, lacra. E você vai vir colocar aqui. Todos os cultos é proibido sair daqui sem orar pelas as cartas da igreja. A minha carta vai estar aqui e uma outra carta vai estar na mão. Ah, hoje tem ensaio. Bom, chegou os irmãos para ensaiar. Então, antes de ir embora, todos os componentes da música, dos cantores, entra em volta, põe aqui ou leva para ali a urna, põe numa mesinha ali e fecha o círculo em volta, põe todo mundo as mãos. Senhor, atenda a carta do teu povo. Aqui está a carta de resgate do teu povo. Atenda, Senhor. Ninguém sai daqui sem fazer essa oração. Reunião do diaconato, mesma coisa. Ninguém sai para casa sem antes orar para todas as cartas. Se eu vier aqui fora de hora, eu não saio daqui sem orar para os pedidos que vão estar aqui. E esses pedidos ficarão até dezembro, na passagem de ano. Todos os cultos, a partir do 1º dia de outubro, todos os cultos vão estar recebendo. Será o maior bombardeio contra as atrocidades de Satanás, contra o reino maligno, para resgatar nossos entes queridos das mãos do inimigo. Irmãos, tem pessoas suicidando dentro da casa de crente. Dentro da casa de crente, irmão. E as pessoas não mudaram em nada, não mudaram a sua atitude em nada. Pessoa, parente de pastor. Será que o pastor não percebeu? Irmão, a coisa está complicada. Se nós não tomarmos uma posição de liderar, então, eu estava até falando com o pastor Moisés. Satanás está contando nos dedos. Assim que aconteceu o arrebatamento, ele tem 7 anos. Acabou para ele. Ele tem só 7 anos. Aconteceu o arrebatamento hoje, ele já conta, gente, vamos agir na terra, porque traga o anticristo, traga todo mundo lá, vamos aniquilar o mundo, porque nós temos só 7 anos para agir. E aí? Então é hora, irmãos, a hora é agora. Amém? A hora é agora. Nós vamos colocar nossa carta lacrada dentro do altar, vamos chamar de altar, porque nós vamos resgatar. Porque, irmãos, Deus só está esperando uma atitude nossa para entrar em ação. Quando ele avisou que ia destruir Sodoma, ele apareceu para Abraão no deserto, havia prometido um filho a ele e disse assim: olha, daqui 1 ano eu virei a ti e Sara vai estar amamentando. Sara era estéril. Depois que ele reafirmou sua promessa a Abraão, porque Sara até chegou a rir, porque Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Ela falou: puxa vida, se eu não dei a luz quando eu era jovem, agora depois de velha, e ainda estéril, mas Deus é Deus. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Daqui 1 ano eu virei a ti e Sara vai estar amamentando. Aí, não sei se falo para Abraão, se não falo, mas vou falar. Aí Deus falou: Abraão, vem cá. Eu também desci, não só para te avisar que daqui 1 ano você vai ser pai de Sara, com Sara, mas também eu vim para te avisar que eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
porque o seu pecado já chegou até no céu perante mim. Então eu desci para ver de perto. Então eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão pensou logo em quem? No sobrinho, que estava lá, por escolha própria. Por escolha própria. Que não quis ficar mais do lado do tio. Não quis andar mais com o tio abençoado. Então ele escolheu morar em Sodoma. Aí Deus mandou um aviso para ele. Os reis atacaram Sodoma e levou ele sequestrado com a sua esposa, filhos e bens e gados e servos. Abraão tomou conhecimento disso, pegou 318 homens criados em sua casa e foi lá e resgatou seu sobrinho. Falou: filho, se você quiser voltar para minha companhia, pode voltar. Ele falou: não, pai, não, tio, eu prefiro ficar em Sodoma. Aí voltou para o mesmo lugar. Era para Abraão lavar as mãos, mas não. Senhor, destruirá o justo com o ímpio? Ele falou: de maneira nenhuma. Ele começou a interceder por Ló e sua família. A intercessão dele foi, ele se colocou tanto na presença de Deus, na brecha. É isso que Deus está procurando, pessoas que fiquem na brecha. Ele clamou tanto pelo seu sobrinho, que Deus cedeu e falou: eu vou lá. Mandou 2 anjos lá para tirar Ló e sua família. Os genros, até os genros iam ser salvos. Mas quando falou com o genro, ele falou: não, isso é mentira, não vai acontecer nada não. Aí ele estava enrolando. Já viu quando a pessoa quer levar alguma coisa? Eu tenho que levar o pente, eu tenho que levar o sabonete, você está aí na mala, já tem o lenço, já tem isso, já tem aquilo, e o chinelo para tomar banho está aí, e o sapato para poder sair de noite, e a roupa. Aí você vai preparando, tem coisa que você faz uma lista, você vai dar uma saidinha. Aí, quando eu viajava, aí parecia que eu ia ficar uns 4, 5 dias, que era mala de um montão de coisa e cabide, só para ficar de um dia por outro. Aí a gente ia andando na rua, caindo aqueles negócios ali, o Norival olhava para trás e ria, falava assim: olha, já está caindo roupa, já está caindo cabide, está caindo calça, está caindo sapato, está caindo tudo aí. O cuidado que às vezes a esposa tem com o marido, né? Então, irmãos, às vezes a gente preocupa com tanta coisa. E eu estava enrolando lá: deixa eu levar isso. O anjo, quando viu, falou: tem uma missão de arrancar vocês daqui. Pegou na mão deles e foi arrastando. Olha que Deus faz, irmão. Deus nos ama tanto que se precisar, Ele arrasta. Ele vai arrastar seu sobrinho, ele vai arrastar seu pai, ele vai arrastar... Não, eu tenho uma missão, porque tem alguém que está chorando por você, eu tenho alguém que está clamando lá perante Deus por você, então eu tenho a missão de tirar você daqui. Aleluia. Salvou Ló e a sua família por causa da intercessão. Então, irmãos, serão 31 equipes que a partir do dia 1º vai estar no clamor. Algum irmão tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? E no mês de outubro eu vou pegar um dia, uma semana, e vou para o monte. E lá ficarei 3 dias. E nesse ínterim, eu vou levar todos os pedidos comigo, e vou trazer na quarta-feira, porque nós não temos culto na segunda, nem na terça, só vai ter na quarta. Então, nesses 3 dias que vai estar aqui sem a oração, vai estar comigo lá no monte o seu pedido, o meu pedido, o nosso pedido. Aí você talvez nem vai encontrar com aquele membro da sua família, mas você vai falar assim: quando a gente chegar no céu, eu falo: ô fulano, você está aqui, que vamos reconhecer. Eu estou. Mas como é que você conseguiu? Não sei. Eu estava andando na rua, alguém me parou e falou de Jesus para mim, e eu estou aqui. Então por quê? Porque você intercedeu, você ficou na brecha, você buscou a Deus, você pediu, então Deus vai fazer. Creia nisto. Use as chaves, use a sua autoridade.
Jesus disse para Pedro: eu te dou a chave do reino. Chaves representam autoridade. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então ligue a sua família no céu. Ligue ela aqui na terra, ela vai ser ligada no céu. Ligue seus primos, ligue seus tios, ligue seus pais, ligue a sua mãe, ligue os seus irmãos, ligue os seus parentes aqui na terra, e ele será ligado no céu. Aleluia. Amém. Algum irmão ficou com alguma dúvida? Tudo bem? Ninguém tem dúvida? Com relação ao jejum, tem alguma dúvida? Ah, pastor, eu tenho uma dúvida com relação aos nomes. Minha mãe morreu até 10 anos, será que eu posso colocar o nome dela? Não, mas já tá na bênção. É só para os vivos. Porque a gente tem pessoa que tem dúvida ainda, né? Sabe por quê? Porque lá no começo, se você colocar assim, filme de Lutero, aí vai aparecer na página do Google alguns pequenos vídeos que diz assim: venda de indulgência. Nas portas das igrejas lá por 1500 e qualquer coisa, eles ficavam assim: compre a sua indulgência, compre, não queira deixar o seu filho, seu pai, sua mãe no purgatório muito tempo. Compre a indulgência e tira eles do purgatório mais rápido. Aí as pessoas faziam fila para comprar a indulgência. O que é a indulgência? É o pagamento de perdão. Eles vendiam o perdão. Aí tinha uma família que chegou, foi para o marido: compra lá o pedido quando o nosso filho morrer, para não ficar muito tempo no purgatório. Ele falou: não vou pagar isso não. E era caro, era só rico que podia comprar. Pobre tinha que ficar no purgatório direto, porque não tinha dinheiro para comprar indulgência. Não tinha como pagar o perdão. Estou dando para você entender como que a igreja explorou a ingenuidade, porque a Bíblia era acorrentada, ninguém tinha acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso, não precisamos ser enganados, não precisamos sermos massa de manobra. Deus nos chamou e deu autoridade para a igreja, deu autoridade para você. Não é só para pastor, pastor é um título apenas, mas eu sou igual a você e vice-versa. Nós temos a chave do reino nas nossas mãos. Use a autoridade que Deus te deu para tirar até a unha, não vai ficar no Egito. Aleluia. Deus te abençoe. Pastor Moisés, pastor Antônio, nos ajude aqui, por gentileza. Pode levantar do seu lugar, vir pegar o seu envelope. 2 cópias com o mesmo teor.